portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Boa noite, irmão e irmãs, que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro da campanha da fraternidade com o tema A Paz Conduz ao Perdão. Em cumprimento com o decreto estadual, nosso encontro está sendo apenas online. E é com grande alegria que estamos nesse momento na casa de cada um de vocês para juntos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir nosso coração e pedir a Deus nessa quaresma a graça de viver o perdão e a reconciliação com os irmãos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome
aos pequenos que têm o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos, neste momento, acompanhar na página 2 a oração inicial. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo é a nossa paz. É o lema que inspira a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Desejo que a paz e o amor de Deus esteja conosco neste encontro. É o amor de Cristo que nos reuniu. O Evangelho nos diz que Jesus foi conduzido ao deserto pela ação do Espírito Santo. Quaresma é um tempo em que também somos convidados a adentrar pelo deserto da nossa vida, enfrentar aquilo que nos afasta de Deus, a fim de fortalecer e renovar a fé. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Peçamos que Ele venha sobre nós e nos conduza neste tempo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Hoje, vamos refletir sobre o perdão. Pedir perdão e perdoar faz parte da dinâmica da vida cristã. Isso fica evidente no coração do Pai Nosso, ensinado por Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoar, no entanto, não é uma atitude fácil e espontânea. Muitas vezes, nos apegamos ao ódio, ao rancor, ao desejo de vingança. Achando-nos justos, desejamos que o mal que nos foi feito retorne a quem o fez. Essa não é a atitude dinâmica do perdão. O Papa Francisco disse que quando Deus perdoa, Ele esquece tudo o que fizemos. Deus perde a memória das histórias terríveis de tantos pecadores, dos nossos pecados. Perdoa-nos e segue adiante. Pede-nos apenas, faz o mesmo, aprende a perdoar. Não leves adiante esta cruz infecunda do ódio, do rancor,
do vais pagar por isso. Esta palavra não é nem cristã e nem humana. Perdoar o irmão é condição para receber esse perdão de Deus, como nos diz o Evangelho. Se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Numa das catequeses sobre a oração do Pai Nosso, o Papa Francisco disse: Jesus substitui a lei de Talião. O que me fizeste, eu restituo-te. Com a lei do amor, aquilo que Deus fez a mim, eu restituo a ti. Pensemos hoje se eu sou capaz de perdoar. E se não me sentir capaz, devo pedir ao Senhor que me conceda a graça de perdoar, pois saber perdoar é uma graça. Animados pela força do Espírito Santo, em pé, vamos abrir nosso coração para escutar a palavra que Deus dirige a cada um de nós nesta noite. A Bíblia é o livro de cabeceira de todos os discípulos de Jesus e o alimento que sustenta a caminhada de fé. Abrimos nossos ouvidos e o coração para escutar e acolher o Evangelho de hoje. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará a vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Tem uma historinha que diz assim: certa vez, um garotinho chegou bufando em casa, pisando alto. Então, seu pai lhe disse: filho, o que aconteceu? Ele disse: é o Juca, pai. Eu desejo que tudo de ruim aconteça para ele. Então o pai percebeu que a coisa era séria e disse ao garoto: filho, vamos lá no fundo de casa, no quintal. Quero te mostrar uma coisa. E o garotinho de 8 anos foi atrás do seu pai e ainda foi reclamando: eu não aceito, eu não admito. Ele me humilhou diante dos meus amiguinhos. Ele podia ficar doente e não ir para a escola. Então, no fundo de casa, num abrigo, o pai foi lá, pegou um saco de carvão, trouxe, colocou do lado do garotinho e disse: tá vendo aquela camisa lá no varal? Imagine que ela é seu amiguinho Juca e que cada pedaço de carvão desse é um mau pensamento que você endereçará a ele. Eu quero que você jogue todo o saco na camisa.
O garotinho achou legal a brincadeira. Então o pai se afastou e o garotinho colocou mãos à obra. Passado algum tempo, quando o menino já tinha despejado todo o saco na camiseta, o pai retorna e diz: "E aí, meu filho, como você está se sentindo?" "Cansado, mas contente, pois consegui acertar alguns pedaços na camisa." Então o pai diz assim para o filho: "Filho, vamos lá para dentro." E levando o menino para dentro de casa, o coloca de frente de um espelho grande. Então o menino olha e leva um susto, porque a única coisa que ele vê são os seus dentes e os seus olhinhos. Ele estava coberto de sujeira. Então o pai lhe diz: "Filho, você viu que a camisa não ficou tão suja assim, mas olha só para você, olha o estado que você está." Quando desejamos o mal para alguém, é assim que a gente fica. Por mais que os nossos pensamentos possam atrapalhar a vida das pessoas, quem acaba sujo somos nós. Assim também é quando não perdoamos. A nossa alma fica suja. A nossa alma, vai carregando um peso que não é nosso. A gente começa a carregar algo que não nos pertence. E o pior, com o passar do tempo, esses maus pensamentos, esses sentimentos ruins dentro de nós acabam atrapalhando as nossas vivências até o nosso dia a dia, nas coisas mais simples. A gente ouviu aqui esse trecho do Evangelho que está dentro de um contexto maior, chamado Sermão da Montanha, onde Jesus começa a falar das bem-aventuranças, aquelas coisas que nos fazem realmente felizes. E logo em seguida, ele começa a nos mostrar como que a gente pratica isso para ser feliz. E lá pelas tantas, então, chega no Evangelho que ouvimos. É onde Jesus fala da oração. Só que se a gente tivesse continuado ouvindo o Evangelho, logo em seguida ele fala sobre o jejum. E logo em seguida ele fala sobre a caridade. Oração, jejum, caridade. Os 3 pilares que devemos viver na Quaresma. E quando a gente vive de forma verdadeira essas 3 ações, então a gente pode colher um fruto muito grande de conversão. Mas por que a oração nos traz tanta alegria? Porque quando nos aproximamos de Deus, quando rezamos a Deus em espírito e verdade, a gente vai percebendo cada vez mais como Deus nos ama. E quanto mais a gente percebe que Deus nos ama, a gente também vai amando Ele. E esse amor a Ele nos faz renunciar. Porque não é assim? Quando a gente ama alguém de verdade, a gente não se sacrifica? A gente não renuncia a algumas coisas? Então a gente parte para a segunda prática, que é o jejum. O jejum nada mais é do que renunciar àquilo que nos afasta de Deus. E quando a gente renuncia às coisas que nos afastam de Deus, a gente se aproxima ainda mais de Deus. E o nosso coração, então, começa a se configurar com o coração de Deus. E aí, naturalmente, nos brota a caridade. A caridade para com o próximo. E aí, então, eu começo a enxergar o outro não como um adversário, mas como um irmão. E se o outro é meu irmão, e se Deus é pai, se é meu pai e é pai dele, então Deus é pai nosso. É por isso então que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso a gente louva a Deus. E logo em seguida a gente faz alguns pedidos a Ele. A gente pede para que nos livre do mal, a gente pede para que nos livre do diabo, e a gente pede também o pão nosso de cada dia. E aí é interessante que Jesus fala para a gente pedir o pão de cada dia, não o pão do ano, o pão do mês, o pão da semana, mas o pão de cada dia. Para quê? Para que amanhã a gente volte a conversar com Deus e pedir novamente o pão. Assim como era feito lá no deserto, onde Deus mandava o maná,
e as pessoas recolhiam a sua porção. Mas se tinha algum espertinho que queria recolher algo a mais, esse algo a mais se estragava. E no outro dia Deus provinha novamente o pão. E o outro pedido que a gente faz na oração do Pai Nosso é justamente o tema do encontro de hoje, o perdão. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Mas por que é tão difícil perdoar? Por que esse sentido de perdão não é tão fácil assim? Uma vez um padre disse, é difícil perdoar por causa da nossa soberba, que a gente, no nosso senso de justiça, no nosso senso de autossuficiência, olhamos o outro de cima para baixo. E a gente diz assim para o outro, eu não te perdoo. Só que a gente esquece que também tem alguém que nos olha de cima para baixo. Mas ele diz assim para a gente, eu te perdoo. Mas então como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode transformar nosso coração duro num coração de carne? Não tem outro jeito senão através da humildade. Nos colocarmos, nos humilharmos diante de Deus e pedir a graça para que a gente compreenda, e agradeçamos todos os dias, porque Ele sim nos amou, mandou o Seu Filho para que no nosso lugar Ele fosse pregado na cruz e derramasse o Seu sangue por nós. Então, nesse movimento de agradecimento diário, o meu coração vai mudando. Aí aquele sentimento de rancor, de ódio, de maus pensamentos, ele muda. Ele muda para o sentimento da misericórdia. E aí eu olho para o outro, realmente, como aquele que precisa do meu perdão, assim como eu preciso imensamente do perdão de Deus. E aí então, o sangue do Cordeiro lava a nossa alma que estava suja, fica limpa, e aquele fardo pesado do ódio e do rancor nos é substituído pelo fardo leve de Jesus, o fardo da misericórdia. E aí então podemos seguir a Jesus, como Ele sempre pediu, que sejamos humildes e simples de coração. E aí sim, podemos nos encaminhar para Deus através da nossa oração e pedir em espírito e verdade, Senhor, perdoa as minhas faltas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Que assim seja. Amém. Amém. Conosco a sua experiência de vida cristã. Boa noite a todos. Vim a convite da minha esposa. Ela, quando nós nos conhecemos, ela sendo católica e eu pertencente a uma outra denominação, resolvemos nos unirmos e assim cada um respeitando a sua fé. Eu respeitando a fé dela e ela a minha, e como eu sou o ajudador dela e ela é a minha ajudadora na vida, ela me pediu que viesse hoje para contar parte da minha história. Eu venho de uma família de 8 irmãos, um pai muito violento em casa, um homem muito trabalhador, mas porém muito violento, alcoólatra, e vivíamos num bairro da cidade e todos os dias eram nomes impróprios e agressões com a minha mãe, comigo, com os meus irmãos.
Até que eu sempre me perguntava, porém eu nunca tive mágoa do meu pai pelaquela violência que ele tinha com a gente. Acredito eu que eu era o único filho que não tinha mágoa, porque sempre meus irmãos dizia o ódio que eles sentiam do meu pai, e eu não conseguia sentir aquele ódio. Um certo dia eu estava com a mãe de um amigo meu, inclusive ela também é de uma outra denominação, e ela me disse assim: filho, as coisas que vocês chamam para a casa de vocês é que traz tudo isso. E a partir daquele dia eu coloquei aquilo no meu coração e quis mudar a minha postura, a minha atitude, e comecei também a reparar de toda essa situação. E as coisas começaram a mudar de uma certa forma, até um ponto que meu pai saiu de casa, minha mãe se viu com 8 filhos e batalhando para poder criá-los. Então, eu também fui ajudador da minha mãe em todo esse período que estive ali com ela. E passar dos anos, e só para vocês entenderem um pouco da violência do meu pai em relação à minha família, aos meus irmãos e a mim que sofreu um pouco mais com ele, em casa tinha um pé de manga e, dependendo do que a gente cometia, que ele julgava ser errado, ele me deixava acorrentado nesse pé de manga, sem comer e sem beber. Mas mesmo assim eu não conseguia ter mágoa do meu pai. Até a minha esposa falou: vai lá contar que você perdoou o seu pai. Eu falei assim: eu não posso perdoar uma pessoa que eu nunca tive mágoa. Então, eu não consegui ter mágoa do meu pai. Mas passou-se os anos e quando eu reencontrei a minha esposa e nós fomos casar, ela falou: gostaria que seu pai estivesse no nosso casamento. E uma semana antes da gente se casar, ele apareceu na casa do meu sogro, na frente da casa do meu sogro, e aí eu convidei ele para o casamento, e ele esteve no meu casamento, entrou comigo no dia, ele e a minha mãe, e depois do casamento, passou-se um mês, quando eu retornei de viagem, um mês ou 15 dias mais ou menos, recebi uma ligação da minha mãe dizendo que o meu pai tinha sido desenganado da medicina e eles tinham deixado ele na casa dele, que era numa cidade próxima daqui. Um dia muito chuvoso, falei com a minha esposa: e daí, o que eu faço? Ela falou: é seu pai. Eu fui e trouxe ele para minha casa. Busquei, estava numa situação bem difícil e vi meu pai naquela situação, mas eu não entendia também o porquê de tudo aquilo, que ele poderia ter falecido antes ou ter de uma outra forma sem toda essa situação. Mas eu não tinha mágoa do meu pai, então eu não precisei perdoá-lo se ele partisse desta vida. Mas meus irmãos tinham muita mágoa. E ele ficou em casa por um período, mas como eu viajava, não tinha condição de cuidar dele. A minha mãe, embora ter sofrido tanto com ele, falou: deixa ele aqui do lado que tinha a casa da minha avó, que era do lado da casa da minha mãe, e eu cuido dele, com todo o sofrimento que ela teve na vida. Com meu pai, ela ainda teve a humildade, e eu acredito que ela não teve mágoa no coração, porque ela também cuidou dele, na doença, todo o tempo ali. Eu percebi que, na verdade, ele ficou esse tempo com a gente ali para que meus irmãos conseguissem perdoá-lo, para que minha mãe também conseguisse perdoá-lo, porque se não fosse desta forma, eu não sei como seria, porque no dia da morte do meu pai, eles choraram muito, e eu estava bem em paz com toda aquela situação, porque mágoa eu não tinha no meu coração, mas eles estavam bem desesperados. Mas eu acredito que ali eles conseguiram perdoar o meu pai conseguiu receber o perdão e deixar essa vida sem essa mágoa dos filhos, da esposa. Então, eu acredito que seja isso. Minha esposa pediu para que eu viesse aqui contar essa parte da história da minha vida. Tentei ser breve, e é isso. Obrigado. José Alfredo, muito obrigada.
por partilhar conosco esse belo testemunho. Que Deus continue abençoando a sua vida e a nossa família. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Nesse momento, na página 16 do livrinho, vamos acompanhar o conteúdo do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica. No segundo encontro, nós acompanhamos a metodologia do ver, contemplar as realidades. Hoje, a segunda parada proposta do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 é o julgar, ou seja, é a partir da inspiração bíblica buscar luzes para a realidade em que vivemos. O julgar é quando nossas mentes e corações se abrem. Foi como aconteceu com os discípulos de Emaús, que reconheceram que era Jesus que caminhava com eles. Vamos dizer juntos o lema bíblico proposto para a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Todos. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O conteúdo principal da carta aos Efésios, de onde o lema é extraído, tem por pano de fundo a unidade entre os cristãos. Na época em que foi escrita, havia muitos conflitos entre os cristãos vindos do judaísmo e os vindos do paganismo, chamados de gentios. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que Cristo é como a cabeça, da qual o corpo é formado pela comunidade. É um caminho de superação da crise que as comunidades estavam vivendo. Jesus Cristo é o centro da fé e unifica a comunidade apesar das diferenças, pois convoca a experiência do amor que nos une. No contexto em que vivemos, ainda hoje, existem conflitos. Muitas vezes porque um grupo se acha superior ao outro. Um católico se acha mais digno da graça divina do que um evangélico e vice-versa. O padre Zezinho escreveu uma canção chamada Iguais. A letra é uma poesia da fraternidade e da unidade, pois ele chama irmãos as milhares de pessoas que professam a fé em outras religiões. Vamos recitá-la em 2 coros. Tenho irmãos, tenho irmãs, aos milhões em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu,
choramos os mesmos ais. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Um dia, talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão, vai ouvir, irmão, e todos se abraçarão nos abraços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Estimados irmãos e irmãs, revestidos pela paz do Espírito Santo que nos conduz ao perdão, vamos ficar de pé para nossas preces. O apóstolo Paulo escreveu também aos Efésios: com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Os santos, o que o Paulo se refrescou, os cristãos da comunidade. Apresentemos ao Senhor as nossas necessidades e dos santos que vivem conosco. Após cada prece, digamos: Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Senhor, dai-nos a graça de alcançar uma verdadeira conversão da nossa vida e do nosso coração nesse tempo quaresmal. Rezemos. Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Que pelos dons do Espírito Santo vivamos o amor, a paz e a reconciliação com os irmãos. Rezemos. Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Pelas famílias, para que superem os desentendimentos e aprendam a cultivar o amor e a paz que leva à tolerância e ao perdão. Rezemos. Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Como membros de um único corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo, rezemos a oração da unidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gesto concreto. Finalizando nosso encontro e assumindo nossa responsabilidade com a campanha da Fraternidade Ecumênica, certamente cada um de nós tem vizinhos, parentes que professam outra religião. O gesto concreto será aproximar-se deles, conversar, interessar-se por sua vida e, quem sabe até, se for oportuno, convidá-los para acompanhar o próximo encontro que será transmitido na terça-feira, dia 16 de março. Vamos agora acompanhar a página 2. Oração final. Sempre que nos reunimos como irmãos para rezar e escutar a palavra de Deus, Jesus está conosco. Pela presença de Jesus em nosso meio e por todas as graças recebidas nesse dia, nós queremos dizer: Obrigado, Senhor Jesus. Em comunhão com toda a Igreja, rezemos a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor,
nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através dessa campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Toda vez que a gente vem à missa, algum encontro, participamos de algo da igreja, devemos sair melhor do que entramos, porque senão se torna apenas mero formalismo. Toda vez que participamos, deve gerar algo de conversão na nossa vida. Esperamos que o encontro de hoje gere conversão em nossas vidas. E para que a gente possa levar mais adiante esse encontro, eu peço aí que você que está na sua casa nos acompanhando, que pegue algum objeto que caiba na sua mão, desde que não quebre. Segure ele um pouco com a sua mão direita. Vamos lá? Segurando firme. Agora, sem deixar cair, vamos tentar coçar nossa orelha lá no fundo. Agora, vamos dar um tchauzinho sem deixar cair. Agora vamos deixar o objeto. Vamos nos livrar do objeto. Agora tenta dar o tchauzinho. Ficou mais fácil, não ficou? Assim também é quando a gente guarda a mágoa, guarda rancor, guarda ódio. Como a gente comentou, ele vai interferindo na nossa vida e até em gestos simples vai nos atrapalhando. Então, como proposta, que possamos então pedir a graça do Senhor para que possamos perdoar as pessoas. E então pegue esse objeto nas suas orações, né? Segure ele e pense na pessoa que você precisa perdoar. Toda noite, peça a Deus, se você não tem essa força ainda de perdoar, para que Ele vá moldando o seu coração, para que Ele vá moldando o meu coração, para que Ele molde o nosso coração, para que a gente saiba perdoar, para que a gente olhe o outro, não com ódio, mas com misericórdia, como os olhos do Pai. E assim, toda noite, até nos libertarmos e ficarmos livres. E aí então, teremos a paz. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou. Nosso muito obrigado a todos que estamos aqui. Vamos pedir a bênção de Deus então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus pela intercessão de São José, através de Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite, uma ótima semana. Vamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto do seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito
importante